Bom dia, sejam bem-vindos ao canal do Antonista. Eu sou o Antonista e hoje vou tratar um dos principais argumentos a favor do ateísmo e contra a noção teísta em geral. Porém, eu vou tratar sobre a perspectiva desse canal, que é uma perspectiva fenomenológica da psicologia da religião, um pouco de análise simbólica também, como sempre vai acontecer. Então vamos lá. A problemática que a gente vai trabalhar nesse vídeo é o argumento do ocultamento divino. O problema de por que Deus não se revela. Eu escuto muito a formatação, principalmente com os novos ateístas, de por que Deus não se revela de forma clara. Ou por que, dada a existência de alguém que quer conhecer Deus, Deus quer se revelar e pode se revelar, mas ele não se revela. Então, por que parece que Deus está escondido? Por que é tão difícil chegar a Deus? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade com isso na minha vida, porque esse foi um dos motivos que eu saí da fé pela primeira vez, porque, de fato, o esforço para você se aproximar de Deus é gigantesco e a maior parte do tempo você está falando, orando em silêncio. É um processo de muita luta, né, com Deus, com essa ideia que você tem que passar. Tem até uma cena muito interessante naquele filme do Liam Neeson, que ele é atacado por lobos, eu não lembro o nome do filme agora, mas tem uma cena muito forte disso, né, que ele, tenho quase certeza que é nesse filme, que ele ora e pede, fala, Deus, eu preciso que você se manifeste agora, eu preciso disso, por que você não se manifesta? E eu já degladiei muito com isso ao longo da minha vida. Porém, eu quero trazer um pouco do porquê que eu acho que esse argumento ele não está colocado sob uma ótica que faça muito sentido. Ou falta um pouco de perspectiva para esse argumento em muitos casos. É claro que esse argumento ele é muito abrangente e tem várias formulações diferentes dele, mas eu vou trazer um pouco das minhas reflexões aqui. Eu gostaria de começar apontando a dificuldade da era moderna de entender essa questão de Deus e como Deus é e o que é Deus e como ele se manifesta. Porque nós temos uma mente infectada, vamos dizer assim, pela ciência. E a ciência é maravilhosa, tudo de bom, porém ela não atende às nossas necessidades enquanto seres humanos. Nós não somos seres científicos. Às vezes a ciência vai deixar a desejar, que a gente não procura respostas a respeito do mundo de fato. A ciência faz isso e a gente utiliza isso, mas os nossos anseios não são necessariamente a respeito disso. Eu acredito que um cientista, por exemplo, ele pode ter muita satisfação de um trabalho científico, por exemplo, uma sensação de realização. Porém, os nossos anseios geralmente não são a respeito disso. E essa própria satisfação que o cientista tem, ela não é a respeito da coisa em si, mas ela transcende isso, ela transcende o material. Ela é mais a respeito dele estar participando numa grande missão da humanidade, por exemplo. Você participa de uma tomada humana do conhecimento, do aumento da sabedoria e do progresso humano. Se esse cientista não estivesse inserido nessa grande história, provavelmente ele não teria a mesma satisfação, a mesma sensação de realização em fazer isso. Os nossos anseios, eles não são científicos a respeito das coisas em si. Nós nem vivemos no mundo da coisa em si. Nós não estamos no mundo da realidade. Se eu pego uma garrafa de água, por exemplo, eu não estou interagindo com a coisa que é a garrafa de água. Eu estou interagindo com a minha percepção daquilo. Eu estou reagindo com o fenômeno da garrafa de água, o aspecto fenomenológico, que é a minha experiência consciente da garrafa. Nós não temos acesso ao mundo da coisa em si. A gente tem acesso à nossa experiência da coisa em si. Esse universo que a gente habita, que é o universo consciente, ele é imediato pra gente, diferente da coisa em si. A gente não tem acesso ao mundo material, ao mundo das coisas.
O que a gente tem acesso é a experiência que a gente tem das coisas. E esse universo que a gente habita, ele é um universo teleológico. É um universo onde as coisas não são matéria, não são coisa em si. Elas participam da nossa percepção à medida que elas oferecem alguma coisa para o plano geral do que a gente está tentando fazer. Teleológico nesse sentido, de que as coisas têm um objetivo. Então a garrafa d'água não é vidro. A garrafa d'água, ela representa coisa de beber. Ela representa saciedade da sede, ela representa refrescância. Se alguém for me atacar, por exemplo, se alguém invade aqui e eu preciso me defender e eu vejo a garrafa de água, eu não tô mais vendo refrescância, eu tô vendo uma arma. Eu vou pegar aquilo e jogar na pessoa, por exemplo, tentar cortar ela para me defender. Então, nós habitamos num universo teleológico. O mundo espiritual, onde habitam as potestades e os principados e Deus, então, onde a gente, ou vou colocar assim, onde a gente interage com Deus, ou deveria interagir, que é o que a gente está falando no argumento do ocultamento divino, ele é teleológico, como eu disse, e isso orienta as nossas ações. E isso orienta também a nossa atenção. A nossa atenção, ela é seletiva. A gente tá a todo momento escolhendo para o que a gente vai olhar. Eu tô fazendo aqui esse vídeo, mas tem um monte de coisa que eu não tô enxergando. Enquanto eu não olho para elas, enquanto minha atenção não se volta para elas, porque elas se encaixam no grande esquema das coisas. No caso, tem um pote aqui de canetas na minha frente. Eu não sabia que ele estava aqui se eu não fosse perguntado. Ele não estava participando da minha atenção, porque ele não tem a ver necessariamente com o que eu estou fazendo agora, que é o vídeo. Então, ele só entrou na minha atenção porque eu estava buscando alguma coisa que não tem a ver com o que eu estou fazendo. O nosso cérebro, ele é um mecanismo de seletividade de atenção. Ele está a todo momento selecionando o que é importante ou não para a gente, para aquilo que a gente está fazendo. Então, isso acontece porque é necessário, porque a realidade, ela é infinita. Existe uma infinidade de detalhes para eu olhar aqui. Se eu for olhar só para o celular, se eu for desenhar a iluminação que está nesse celular, por exemplo, eu posso ficar meses tentando reproduzir cada sombra, cada detalhe, e eu não estou preocupado agora em como que é o funcionamento elétrico para funcionar a tela do celular. Isso é muito detalhe. Se eu for ficar aqui pensando, mas quantas moléculas de ar estão me atingindo, e qual que é a temperatura, e não sei o que, e nossa, tem a garrafa de água, e tem um monte de coisa. Existe muita coisa, e existe pouco eu. A realidade, ela se apresenta pra gente de forma infinita. Então você pode falar, não é infinito, porque tem uma quantidade infinita de coisas. Ok, mas cada uma dessas coisas pode ser virtualmente, infinitamente analisada. Então a gente precisa que a realidade se manifeste pra gente de forma mediada. Na modernidade em geral, é muito difícil, eu sei porque é muito difícil para mim, entender esse universo da espiritualidade, esse universo interno, esse universo teleológico, como sendo discrepante, diferente do universo físico. Nesse pensamento existe uma primazia do universo físico, como se a coisa em si fosse o mais importante. E fenomenologicamente, psicologicamente, isso não tem sentido nenhum, certo? Você não... É até engraçado, você escuta isso muito hoje em dia. É muito prevalente e é muito normalizado isso de dizer, por exemplo, nossa, foi um nazareno que foi pregado numa madeira. É isso a religião. E aí ele renasceu, é isso. E você simplifica as coisas pela coisa em si, como se você não vivesse num universo de sentido, num universo de propósito, de teleologia, num universo onde as coisas se encaminham para alguma coisa. Para mim é a mesma coisa que eu ver você abraçando o seu filho e eu falar, nossa, você tá abraçando um monte de moléculas.
É isso que você faz, você fica abraçando moléculas. Não é assim que a gente interage com o mundo, não é assim que a gente funciona. Eu entendo que o motivo que isso acontece é porque a gente está infectado por uma mente científica. E é uma dificuldade que a gente tem e a gente, segundo a minha opinião, a gente precisa superar essa dificuldade para a gente voltar a ter uma conversa que faça sentido sobre esses temas de religião, por exemplo. Então, se a nossa realidade ilimitada já precisa ser comunicada a nós e a gente já interage com essa realidade ilimitada enquanto seres limitados de forma mediada, quão mais a nossa relação com Deus. Então, para essa realidade não se manifesta para a gente de forma clara. Isso não é o caráter de Deus, isso não é Deus se escondendo, isso é a estrutura da realidade. É o jeito que as coisas funcionam. Toda manifestação divina, assim como toda manifestação da realidade, ela ocorre através de mediação. Então, seja essa mediação a lei, o sacerdócio, ou a liturgia. Isso é muito simbolicamente demonstrado nas escrituras através da figura do véu, né? Que é o véu que separa o Santo dos Santos do mundo externo. Essa manifestação divina, então, ela é sempre velada, porque é assim que funciona o universo que a gente habita. É assim que a gente funciona e é assim que a gente se relaciona com tudo, com todas as coisas. Tem uma noção que ajuda um pouco a gente a entender essa interação com Deus. Isso é conhecido como teologia apofática ou teologia negativa, que é exatamente esse esforço de você não colocar Deus dentro de uma caixa, igual a gente faz com o processo científico, por exemplo, por excelência, por necessidade, certo? Então, quando eu falo Deus é amor, o amor, ele é uma estrutura conceitual, ele tem uma estrutura conceitual que ela é pré-definida por aquilo que a gente deu a entender que era amor e pelas experiências que você teve com amor ou com algo parecido. E quando você diz Deus é amor, você está, na verdade, colocando Deus dentro dessa caixinha do que amor significa. Mas o amor de Deus, ele não está pautado pela sua noção do que é amor. É aí que vem as pessoas, mas como que Deus pode julgar, por exemplo, se ele é amor? O amor não julga. E você fica colocando Deus numa caixa. Então a teologia apofática, a ideia dela é que Deus está além dos conceitos. Deus está além da visão. Deus está além da razão. Deus está além daquilo que é limitado. Ele é incompreensível por natureza, por essência. Ele é ilimitado, além de toda definição. Então tudo que você tenta fazer, todo esforço que você tem para definir Deus, ele é um esforço idólatra. Que é isso que é idolatria, você colocar Deus em uma caixa, ou você pegar um ídolo, de fato, né, um objeto, e divinizar ele. Porque agora Deus pode ser manifesto de forma que está dentro do seu escopo teórico, dentro do seu escopo de visão. Agora você vê Deus, né? E isso é uma tentativa que a gente faz de limitar ele, para colocar ele numa caixa. Quando, na verdade, segundo a teologia apofática, a ideia é que você defina Deus por aquilo que ele não é. Tipo, compreensível, por exemplo, ou limitável. Então, Deus não é limitado. Deus não é compreensível. O conhecimento de Deus, de fato, ocorre através da silenciação. Existe a palavra? Silenciamento dessas vozes, que é a voz da razão, a voz das coisas sensíveis, a voz dos sentidos, certo? O relacionamento com Deus, ele não ocorre através de conceitos ou de raciocínios, ele acontece através da contemplação. Então, voltando agora, né? Como que um ser finito
que conceitua as coisas e que está sempre tentando colocar as coisas numa caixinha, vai se comunicar ou interagir com um ser infinito. Existe essa necessidade da limitação e da mediação. Porém, quando você media ou quando você limita uma coisa que é infinita, você mata a infinidade daquela coisa. É o que a gente faz com a realidade o tempo todo. As coisas que não estão no nosso foco morrem pra gente, né? A gente precisa prestar atenção naquilo que é trazido à vida, né? Aquilo que se manifesta pra gente de acordo com o telos, né? E no fim do seu telos está Deus. Então, por isso que a gente fala até aqui, claro que é mais complexo que isso, mas é por isso que a gente fala que Deus fundamenta a realidade, porque o seu telos, ele se movimenta, idealmente, em direção a Deus. Então, você só vai ver aquilo que te leva em direção ao seu Deus, seja lá ele qual for, entende? Então, existe uma morte dessa ilimitação, dessa infinidade de coisas. E é assim que Deus se manifesta na forma mais plena, que é através de Cristo, né? É através da kenosis, que é o esvaziamento de Deus, o esvaziamento de Jesus, de sua divindade, para se manifestar. O auto-esvaziamento, o esvaziamento voluntário, a morte voluntária do infinito para se manifestar pra gente. E até possibilitar e fundamentar a nossa participação nessa infinidade, através dessa comunicação agora, né? É aquela questão do Deus se fez humano, se fez limitado, para que a gente agora possa participar do divino. É o conceito de teoses, que também é um conceito muito antigo, certo? Um conceito de participação do divino. Dessa estrutura ilimitada, é o que possibilita que a gente se comunique com ela. Por isso que a manifestação máxima de Deus é a cruz, é a morte na cruz. Esse é o momento em que Deus, de fato, se manifesta, é onde ele está, é isso que isso simboliza, é isso que isso quer dizer, né? Eu gostaria de tratar com vocês o momento em Êxodo 33, que Moisés pede para ver a glória de Deus. Ele pede uma manifestação clara de Deus. E é muito interessante porque ele pede para ver a glória de Deus, e Deus não nega, mas também Deus não permite que ele veja a face dele, né? Ele coloca Moisés em um estreito de rochas, e quando ele passa, ele cobre o rosto de Moisés com a mão e mostra apenas as costas. Sempre essa ideia da manifestação divina sendo velada, sendo mediada, não sendo clara como querem os novos ateus. E tem algumas reflexões a respeito disso, principalmente aquelas que estão em Gregório de Nissa, Santo Gregório de Nissa. Tem um livro que chama A Vida de Moisés, que eu indico fortemente que vocês leiam. Trata desse aspecto simbólico e fenomenológico da história de Moisés, da vida de Moisés, né? São 2 livros, na verdade, e o primeiro livro ele faz um resumo da história, e no segundo livro ele, de fato, começa a fazer uma análise teológica, mística, simbólica desses textos, né? Ele traz uma reflexão muito legal nesse momento, que é, através da negação do pedido de Moisés de ver a glória em seu total, em sua manifestação total, é onde ele de fato atende positivamente o pedido de Moisés. Deus concede o pedido justamente na negação do pedido, porque essa é a visão de Deus, não estar satisfeito em seu desejo de vê-lo. E uma outra coisa muito interessante que tem nessa mesma parte do livro, A Vida de Moisés, é que ele fala que Moisés não é alguém que não tinha participado da vida com Deus. Não é alguém que não tinha visto a Deus. Pelo contrário, aí ele já tinha tido uma série, ele já tinha aberto o mar, ele já tinha feito cair pão do céu, ele já tinha visto as 10 pragas, ele já tinha uma intimidade absurda com Deus. E não faz sentido que isso se limite, não faz sentido que
ele, ao experimentar desse bem infinito, tenha uma vontade finita em participar desse bem, em participar da divindade, em ver Deus de fato. Não é assim que as coisas funcionam. Você conhecer a Deus não é sobre você ver uma manifestação clara. É sobre você buscar. É sobre isso. E tem essa simbologia muito forte também de conexão entre a montanha que Moisés sobe, né? Gregório de Nissa também faz um pouco dessa correlação da montanha que Moisés sobe, onde tinha uma fumaça espessa, uma fumaça densa, onde você não vê nada, onde existe uma inatividade do saber, uma inatividade da visão, que é ali que você encontra Deus de fato. E muitos teólogos interpretam essa subida da montanha como uma descida para o próprio eu, por exemplo, né? Para o escuro da alma. Tem um outro pensador, que é Kierkegaard, que eu também gosto bastante, foi bem relevante para mim, que traz a problemática do salto de fé. Já tem um vídeo no canal a respeito de fé e por que isso é importante. Um vídeo um pouco mais antigo no canal, acho que foi um dos primeiros, inclusive. Mas dá uma olhada lá, que lá eu explico o porquê que fé é uma virtude no cristianismo e em muitas religiões. Porque, de novo, para nossa mente científica, fé é aquilo que é a teimosia de você ir contra as evidências, ou mesmo a partir de evidências contrárias, você não negar aquilo que você acredita. Fé é um vício na visão moderna, mas ela é uma virtude na visão mais holística das coisas. Numa visão fenomenológica, por exemplo, você precisa ter fé. Você precisa ter fé que o seu negócio vai dar certo, senão você não vai empreender. Você precisa ter fé que o seu relacionamento vai dar certo, senão você não vai se relacionar. Que é o que acontece em muitos casos. Você precisa ter fé em algum tipo de estrutura teleológica para que você não paralise diante das opções. Porque você pode fazer milhares de coisas. Então, para você de fato fazer alguma dessas coisas, você tem que ter fé que você está fazendo a coisa certa. Isso necessita de uma estrutura. Não vou me aprofundar muito no tema de fé aqui, porque eu já tenho esse vídeo, certo? Fé, ela participa do relacionamento com Deus. Se Deus se manifestasse de forma absoluta, você não ia precisar ter fé. E um dos aspectos do relacionamento com Deus é esse. Ia se perder isso. E você tem na própria Bíblia a noção, que está lá em Lucas 17, por exemplo, de o reino de Deus está dentro de vocês, né? E de você se fechar no escuro, né? Jesus fala, não fica orando na esquina, né? Se fecha no escuro do seu quarto, no seu secreto, olha para você. Então tem esse movimento de afastamento do saber, afastamento, inatividade do saber, inatividade da visão, inatividade de você mesmo, da sua própria alma, onde você se esvazia para se encher de Deus. Margaret Porret trata isso de uma forma linda, até quase sexual, ela traz em muitos momentos, assim, como analogia, né? E é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha elucidado um pouco essa questão da fenomenologia do ocultamento divino, como que isso funciona na psicologia, e é isso. Gratidão, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, me seguir. Se você puder me apoiar também para eu conseguir fazer mais vídeos. Se você se interessou por esse assunto da fenomenologia, me segue aí e vamos trocar ideia, vamos conversar a respeito. Grande abraço.